E chegando lá, Ale, como é que foi? O que você viu lá? Sabe? Porque você não tinha ainda... você já tinha escutado falar de Jesus? Você já tinha ido numa igreja? Não. Numa missa, num culto evangélico? Nada? A sua cobertura espiritual não existia naquele momento. Sua família era religiosa? Eles eram espíritas. Espírita. E eu tinha... Vamos falar um pouquinho sobre... Ah, tá pegando as costas ali. Ah, sorry. Tá sorrado. Desculpa. Então... Mas assim, vamos falar um pouquinho, eu acho que é interessante, para entender um pouquinho essa chegada minha no Evangelho. Eu fui o primeiro da família, com 4 anos, olha que interessante. Por isso que é muito importante agora, a gente vai falar numa parte, que é muito importante quando às vezes os pais estão orientando, olha, o que você está assistindo, o que você está ouvindo, o que você realmente está vendo, o que está entrando na sua mente. O que você vê, você ouve, mente subconsciente, manda para o coração, e a boca fala o que o coração está cheio. E aí, eu com 4 anos para 5, então, eu já tinha mediunidade, eu tinha visão aberta. Eu via vultos, eu não tinha medo. Eu achava interessante o oculto, a treva, coisa assim de arrepio, eu curtia, eu gostava. E a minha família, eles eram espíritas, mesa branca, e ali me iniciaram. Mesa branca, para quem não sabe, é kardecista. Isso, só para deixar claro, porque quando eu falo espírita, as pessoas... aí vem vários ícones, né, das denominações e associa muito às religiões afrodescendentes, né, africanas. Isso, mas assim, eles tinham também algum tipo de envolvimento também. Tinha também? Tinha. Porque assim, até a nomenclatura eu vou até tomar um pouco de cuidado, até um pouco delicado, sim, por causa do, né, que a gente está ao vivo. Então, resumindo, eu passei por vários segmentos religiosos, dentro de ocultismo também. Então, cheguei a fazer pactos. Então, bem a fundo dessa área. E eu não gostava de nada que falasse de Bíblia, ou era o contrário da palavra de Deus. Repelia, né? Mas isso você já estava na Rede Globo? Não, antes já. Antes já? Antes. Você crê que então esse pacto que você fez pode ter te levado para o sucesso que você fez? São portas. Ah, você vai ter que me explicar isso agora. Vamos lá. Vamos lá. São portas que... porque vamos trazer o seguinte. Hoje você está lá naquilo que você crê. Sim. Você está no seu culto. Chega um cara que não tem nada a ver com a sua filosofia, seu entendimento bíblico, etc., e quer tocar, já quer subir, já quer fazer e falar. Não, espera um pouquinho, você pode estar aqui, mas não vai chegar fazendo alguma coisa ou demonstrando. Claro que não. Não. A mesma coisa, assim, também funciona, onde não tem Jesus. Então, eu já tinha ligações e portas abertas em vários segmentos. Uhum. E aonde também tem esses segmentos são portas abertas. Deus, ele nos dá, escute bem isso, pegue para você isso aí, pegue em espírito isso aí para você, pessoal de casa, presta atenção. Deus, ele nos dá talentos, ok? Kiko tem talentos, Rodolfo tem talentos, todo mundo tem talentos. Sim. Uma vez que você, então, ainda não tem esse impacto de Cristo como a gente crê, como eu creio, né? E não menosprezando ou desmerecendo qualquer um ser humano ou qualquer ser que está nos assistindo, por favor, respeito a cada um. Mas eu usava esses talentos para minha própria glória. Sim. Ok? Para eu ser o beneficiado. É tudo o eu. Tudo que girasse em torno do Alexandre. O aplauso. Eu sou melhor que o Rodolfo. E tal. Eu sou melhor que o outro. Então, é lógico que isso gerava um desconforto na equipe. Porque eu não conhecia a palavra. Eu tinha os meus pensamentos. Eu era um cara que poderia chegar a ser arrogante, ter um egocêntrico, um pouco até de narcisismo. Por quê? Porque eu estava focado em mim e bora para frente. Quero ir para as cabeças. Então, o que aconteceu ali? Eu fui me envolvendo. E as portas, claro, eles vão sentindo. Espiritualmente, você sente você deve ter já sentido isso. Quando está um ambiente ou alguma coisa assim, tem um negócio que não está, não sei o que é, mas ou até às vezes você sabe o que é, Deus te revela. Mas às vezes, aquilo está leve, está gostoso, está bom.
Você chega às vezes num lugar e não sei, tô me sentindo bem aqui. E da mesma forma é assim que funciona não só no reino da luz, como no reino das trevas também. Ou seja, em vez de trevas, o reino sem luz, pronto. E você tá tomando muito cuidado com o que você tá falando. Porque a gente tá num podcast sem filtro, você pode ficar mais à vontade. As pessoas entendem, porque assim, ali a gente não pode ter medo de falar, porque a gente não tá aqui acusando ou apontando o dedo em outras religiões. Eu posso falar por mim, você pode falar por você, eu posso falar por mim também. Eu fui pro centro de Umbanda, eu fui um bandista. Pronto, também. Durante um tempo eu fui um bandista, e eu não posso esconder isso. Desculpa, pisei aqui, Kiko. Eu não saio falando isso pra todo mundo aqui, porque as pessoas também não me perguntam. Mas quando eu sento com alguém e eu começo a falar, as pessoas me perguntam assim, Rodolfo, por que você segue Jesus? Por que hoje você é um cristão? Porque eu sei que ele foi o único que venceu a morte. Isso aí. Eu sei que ele é o filho de Deus Pai, como nós somos, né? Mas ele foi o primogênito. Isso aí. A religião cristã hoje, o cristianismo, o evangélico, o evangelismo, ele me deu equilíbrio. Que na Umbanda eu não tive. Na Umbanda ficou aberto as perguntas para mim. Por que isso? Por que daquilo? Porque como curioso, a gente tem que perguntar. Claro. Não adianta você só ir numa religião e estar lá na religião e fazendo as coisas sem saber o porquê você está fazendo. Exatamente. Então, quando a gente fala de religião aqui, eu jamais vou acusar o cara que é umbandista, o cara que é do candomblé, o cara que é espírita, o ateu. Pelo contrário, eu tenho chileno, um beijo pra você, meu amigo, que é ateu. Eu tenho muitos amigos. E a gente, exatamente, a gente bate no papo, você entendeu? Eu não posso falar porque eu não posso denegrir a religião dos outros, mas eu posso falar das minhas experiências. Sim. Eu acho que tudo tem o viés, né? Pro bem e pro mal. Até o crente, se não souber orar, ele vai saber orar de uma forma errada. Exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, a oração de Davi, quando ele fala que tem que quebrar o maxilar dos seus inimigos, a gente está falando de uma corrente de oração do Velho Testamento. E se a gente pegar o Velho Testamento a fundo, a gente vai ver que a guerra era respondida com outra guerra. Você entende o que eu tô falando? Sim. E se a gente trouxer isso para os dias de hoje, o Velho Testamento, a gente vai entender que existe um mundo espiritual e que todas as guerras são travadas no mundo espiritual. Até porque, Rodolfo, se me permite, claro, tudo que está aqui no mundo material, primeiro é gerado no reino espiritual. Sim, exatamente. Então não tem como fugir disso. Perfeito. Não tem como fugir. E ali eu estava nas minhas crenças e no que rolava. Eu tinha as minhas estátuas, as minhas coisas que eu levava pro meu camarim. Então posso falar de mim. Sim. Então eu levava para os meus rituais, para as minhas coisas. Então a coisa foi acontecendo. Portas então que davam para ser abertas foram abrindo também, mas utilizando os talentos que Deus tinha me dado. Então eu não estava num engano, tipo assim, não, eu quero ser médico, mas não gosto de ler. Cara, como é que você vai ser médico? Tipo assim, o que eu sabia fazer e sabia que sabia, e dava para, se eu aperfeiçoasse, que era na área de música, de TV, de dramatização, de comunicador, dava para acontecer. Então eu não estava numa utopia. Então, usando os talentos que Deus me deu, mas para me beneficiar. Agora, uma vez que depois, a gente vai falar sobre isso, me deparo com Cristo, acabou. Isaías 42:8, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ali, só um minutinho. Tá gostando desse corte? Eu tenho certeza que você tá gostando, mas você precisa assistir esse episódio na íntegra, porque tá muito divertido isso aqui. Sabe como? Clica aqui. E se por acaso você tá dando mole e não é um inscrito no podcast Sem Filtro, meu irmão, você vai resolver isso agora. Clicando aqui. Eu vou continuar esse bate-papo aqui, porque eu tô adorando isso. Continua aí, Ale.